professor. Olá, bom dia. Somos a turma do 9º ano e hoje viemos falar um pouco sobre mim, Mamo Phipps Clark. E vamos começar com o primeiro grupo, que fala sobre a biografia. Mamo Phipps Clark nasceu no dia 18 de abril de 1917, em Arkansas, nos Estados Unidos. Ela veio de uma família humilde, de classe trabalhadora e frequentou escolas segregadas. Veio a falecer aos 66 anos, dia 11 de agosto de 1983. No início, Mamo iria cursar matemática, mas Kenneth, seu marido, a convenceu de estudar psicologia, pois parecia mais promissor em termos de oportunidade de emprego e permitiria que ela explorasse seus interesses no desenvolvimento de crianças. Mamo Phipps Clark foi uma importante psicóloga e educadora afro-americana, tendo ganhado diversos prêmios ao longo de toda a sua vida, entre eles o prêmio Spingard na AC em 1950. Ela também recebeu um doutorado honorário em letras na Universidade de Budapest em 1965. Em 1938, Mamo Clark se formou na Howard University e foi para a graduação de psicologia. Agora vamos falar um pouco sobre a construção da identidade racial na infância, que fala sobre a representatividade e a autoidentidade da criança negra. Bom, a Mamo Phipps ela nos mostrou a importância da construção da identidade negra logo no período da infância. Por quê? Porque a fase da infância é um período em que a gente está sempre aberto à aprendizagem, nos entendendo como humanos e entendendo os nossos sentimentos. E infelizmente, o racismo ele trouxe um sentimento de inferioridade. E é por isso que é tão importante a representatividade em todos os lugares da sociedade, como política, moda, desenhos animados, cinema. Um exemplo bem recente é, por exemplo, A Pequena Sereia, que fizeram agora. E assim, com essa representatividade, a criança ela vai crescendo com as referências que lhe foram proporcionadas durante a sua vida. O maior resultado das pesquisas de Mamo foi que as crianças negras desenvolvem sua identidade racial por volta dos 3 anos de idade. Porém, elas acabam desenvolvendo uma imagem negativa sobre si mesmas por serem tratadas de maneira diferente das crianças brancas. Isso acontecia especialmente durante a época de segregação. Seus estudos foram muito contestados no mundo da psicologia, sendo inclusive replicados por diversas pessoas. Entre elas, talvez a mais conhecida seja Mary Ellen Wood, em meados do século XX. Mamo Phipps Clark foi filha de Harold Phipps, um dos únicos médicos negros que atuavam no sul do país então. Vocês sabiam que Mamo foi a primeira mulher de pele negra a obter um doutorado em psicologia na renomada Faculdade de Universidade? Claro, ela foi a única mulher negra de uma faculdade de um doutorado a se formar, entre todos os outros brancos. Você conhece Phipps Clark, seu marido? Sim, Phipps Clark foi outro grande cientista e psicólogo. Inclusive, foi o primeiro aluno negro a se formar como médico em psicologia em 1940. Verdade, os dois trouxeram pautas importantes para as ciências. Você sabe o que é racismo? Racismo? Somos. Nós somos? Vou aprender a ser. Como vocês poderiam explicar? Bem, ninguém é racista. Algumas pessoas se tornam ao decorrer da vida, dependendo da forma que foram criadas e educadas. Verdade, que questões conversas são muito antigas. Não é de hoje que pessoas de pele negra sofrem ataques racistas, e até mesmo as crianças que são discriminadas pela cor de pele, pelo cabelo, pela cor do cabelo, em locais como escola e até mesmo em casa, em alguns casos. Bom, continuando no assunto, em 1905 e 1909, grande parte da população negra da cidade de Hamilton fugiu por causa de assassinatos, espancamentos e incêndios programados por supremacistas brancos. Já em 1939, em um experimento com bonecos e crianças, Mami conta que a maioria das crianças choravam quando percebiam que se pareciam com as bonecas negras. Como podemos ver, esse assunto afeta principalmente as crianças, que identificam a própria cor de pele ao mesmo tempo que a religião. E esse foi o terceiro grupo, que fala sobre o impacto no racismo. E agora vamos falar sobre a reprodução do experimento. Bom, como vocês sabem, Mamo foi a primeira mulher negra a obter um doutorado em psicologia. Ao longo de sua vida, ela fez alguns experimentos. Um dos mais importantes foi um que ela estudou a forma como os Estados Unidos abordavam a questão do racismo. Mami e seu marido realizaram um projeto em 1939 para saber como as crianças afro-americanas viam a si mesmas em relação às crianças brancas. Depois de uma série de testes, foi nomeado como bonecas Clark. Através desses experimentos, os Clark descobriram que as crianças afro-americanas geralmente viam as bonecas brancas como superiores, as capacidades superiores. E como foi a divisão desse experimento? Era dois grupos com duas bonecas, uma branca e uma negra. Cada criança iria escolher qual achava mais bonita e qual se identificava. Perguntaram também qual era a boneca de cor que elas achavam que seriam.
Na maioria dos casos, as crianças negras preferiram as brancas e as brancas também preferiram as brancas. E as negras achavam mais feio as bonecas negras e as brancas também achavam as bonecas negras mais feias. Na primeira pergunta, 67% das crianças preferiram brincar com a boneca branca. Já na segunda pergunta, 59% das crianças disseram que a boneca branca era mais legal. Agora a gente vai mostrar um pouco de como foi esse experimento para vocês. Quale tambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Perché è buona? Perché hai gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Desculpa interromper a apresentação, mas agora eu vou explicar um pouco também sobre como eram as bonecas da época. Em 1937, existiam as primeiras bonecas de concreto com pouquíssimo movimento. Elas acabavam sendo um pouco mais rígidas pela maneira que ela foi feita. Nos anos 50 acabou existindo também as primeiras bonecas de plástico, que elas tinham mais movimento e eram um pouco mais bonitas, mais ou menos com uns 38 centímetros de tamanho. Nos anos 60 e 1962 começou a ser construído bonecas com capacidade de falar pequenas frases e também com mais movimento. Nos anos 70 começou a existir as bonecas com um pouco maior, mais ou menos 98 centímetros de tamanho. E a partir dos anos de hoje, as bonecas têm mais movimento, algumas conseguem falar e são bem mais bonitas do que da época. E foi isso a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado.